Bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estudar bioquímica celular, né? Como é que os seres vivos são formados? Essa disciplina, essa parte aqui da matéria é muito importante para a compreensão de quase tudo dentro da biologia, porque ela é a base, né? E na nossa base, a base da biologia é pura química. Então, a gente vai começar a explicação, começar a entender tudo isso logo após a vinheta. Bom, então quando a gente fala de bioquímica celular, nós temos aqui os compostos divididos e organizados de uma maneira que você vai entender bem. Veja só, nós temos os chamados compostos inorgânicos, que são aqueles compostos que não tem como a gente produzir, nós não fazemos, portanto, nós temos que buscar esse recurso aqui no meio, tá bom? Que são, obviamente, a água e os sais minerais. Lembrando que essa água, ela está no nosso corpo num percentual muito alto. Nós precisamos de água para tudo. A água é a molécula principal, né, digamos assim, da nossa bioquímica. Não que as outras não sejam importantes, precisamos de todas. Mas sem água não teria vida. Tanto é que os cientistas buscam, por exemplo, vida em Marte. Qual seria um pré-requisito básico para que houvesse vida em Marte? Ter água, né? Tem água e na forma líquida, para que a gente possa observar metabolismo celular lá também, assim como tem na Terra, né? Então, assim como a gente sabe que a água é fundamental, a gente sabe também que o percentual dela deve ser elevado. Deixa eu pegar aqui um giz aqui para a gente ver, ó. Esse percentual aqui, ele vai variar de 65 a 75%. Tem alguns fatores que vão influenciar nesse percentual de água, a gente vai já ver aqui, tá bom? E os sais minerais também, atuando, seja em estruturas sólidas, seja, por exemplo, dissolvidos no nosso plasma sanguíneo ou no nosso líquido celular. A gente vai ver com mais atenção lá na frente, onde eu vou especificar cada um. Só quero que nesse momento você entenda que os inorgânicos são água e sais minerais e que os compostos orgânicos, tá certo? Tem até uma falha aqui, eu coloquei inorgânico 2 vezes, mas não tem problema não, tá? Vai ficar assim mesmo. É bom que fica mais emocionante, que você sabe que isso aqui é feito com carinho, com amor para você. Então, os compostos orgânicos são aqueles que o nosso corpo produz. São compostos que vão ter carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, tá certo? Então, esses compostos aqui são produzidos pela atividade metabólica dos seres vivos, não somente por nós, pelos seres vivos de maneira geral. E aí nós temos os carboidratos, né? Os carboidratos que vão corresponder aí a 1% mais ou menos do percentual geral do nosso corpo. Nós temos os lipídios que vão corresponder, né, a de 2 a 3% desse percentual. Lembrando, eu tenho que correr para entender agora tudo. Calma, eu vou explicar deles aqui de um por um. Você vai entender um por um, tá bom? Então, lipídios. Nós temos as nossas proteínas, também são fundamentais para o nosso organismo, por diversas razões, que vai corresponder a um total de 10 a 15%, ou seja, da matéria orgânica, né? Da nossa parte que é orgânica, a gente sabe que as proteínas são as que têm o maior percentual. Nós temos também as vitaminas com quantidade muito pequena, menor que 1%, daí eu ter colocado o tracinho aqui, mas que são fundamentais na regulação do nosso metabolismo, na regulação enzimática também, tá certo? E também os ácidos nucleicos que correspondem ao nosso DNA, ao nosso RNA, tá certo? Que vão ser responsáveis pelo nosso mecanismo de herança e hereditariedade. Ok? Entendido? Isso aqui, introdução simples, toda a biologia, a base é química, tá bom? Então agora eu quero que você olhe para cá. Primeira coisa que a gente vai estudar, o primeiro composto, é a água. Então eu vou especificar cada um deles aqui. Então, qual é a fórmula da água, professor? Coisa mais fácil do mundo, H2O. Por que é H2O? Tem até água com esse nome. Tá comprando o quê? H2O, né? Bom, então veja bem, nós temos aqui um oxigênio nessa molécula, um oxigênio. Lembrando que esse oxigênio, se você olhar a tabela periódica, ele é mais eletronegativo, então ele tende a arrastar os elétrons para perto dele, tá certo? Então ele vai ter assim, uma carga negativa. Então esse oxigênio central, que tem 2 ligações e cada ligação vai ser com um hidrogênio. Então nós temos aqui, um hidrogênio aqui com a carguinha positiva e outro bem aqui. Então isso já me diz uma coisa importante sobre a água, né? Isso aqui já me diz que a molécula de água é uma molécula polar, tá certo? Uma molécula polar, que tem polos, polo positivo e o polo negativo. Então isso aqui vai exercer
uma influência direta sobre o comportamento da água, sobre aquilo que ela dissolve, por exemplo. Tá? Por exemplo, a água dissolve sais. Sais são polares também, né? Ele dissolve os sais, o NaCl, Na+, Cl-, então há uma dissolução. Mas ele não vai dissolver, por exemplo, substâncias apolares como os lipídios. A gente não consegue misturar um óleo com água. Você pode bater no liquidificador, quando você deixar em repouso, separa de novo, porque não mistura, tá certo? Bom, então, qual é a importância da água? A água tem muita coisa importante. Ela tem, por exemplo, né, o fato de ser um solvente universal. Ela não dissolve tudo, mas ela dissolve a maior parte dos componentes que eu preciso. Então, essa água como solvente, ela vai estar presente no nosso sangue, ela vai estar presente no nosso citoplasma. Então, ela vai dissolver a maioria das substâncias. Imagine isso, né, nas plantas, que tem que absorver lá a seiva bruta com os sais dissociados, né, misturados, dissolvidos ali em água. A água também, ela vai estar presente em todas as nossas reações químicas. Eu preciso de água, né? Para que uma reação química aconteça, precisa ter água. Então, grava isso aqui, ó. Toda reação química celular ocorre em meio aquoso, tá certo? Seja uma hidrólise, quando a água entra, quebra a substância, né? Seja também uma síntese por desidratação, como você tem, por exemplo, a formação de proteínas, os aminoácidos se ligam e você vai ter a liberação de água, tá certo? Seja um meio para acontecer a reação, enfim, eu preciso de água para que existam as reações químicas. Sem ela, não tem reação, então tem que ter água, tá bom? Beba bastante água, né? Os especialistas dizem que é mais ou menos 2 litros de água por dia, então nós precisamos beber essa água. E continuar, ok? Regulação térmica. No ato em que eu tenho água no nosso corpo, repita isso, no ato que eu tenho água no nosso corpo, a água, ela regula também a nossa temperatura. Se você está, por exemplo, num ambiente quente, a água começa a absorver esse calor, absorver, começa a acontecer um processo de transpiração, né? Essa água, quando chega em contato com a superfície, começa a ficar líquida, então você tem ali a sudorese, e isso faz com que a gente regule a nossa temperatura. O mesmo acontece com as plantas vão ter também a transpiração, né? Você vai ver lá na botânica, transpiração estomática, transpiração cuticular, então a água tem esse papel fundamental, tá? Então, de regulação térmica. E mais uma coisa, você pode dizer assim, mas João Paulo, a água varia de acordo com algumas coisas também no nosso corpo? Sim, o percentual de água, a variação dele, se dá de acordo com 3 fatores. Então grava aí, ó, a idade, ou seja, quanto maior for a idade da pessoa, menor vai ser esse percentual de água. Ou seja, os organismos mais jovens têm um metabolismo mais intenso. Então, eles têm mais reações químicas. Então, o percentual de água vai ser maior. Tá certo? Acabei de falar, metabolismo. Então, você entende o seguinte, ó, metabolismo. Quanto maior for esse metabolismo aqui também, então, maior vai ser o percentual de água. Tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, o tecido nervoso, ele tem um percentual de água muito maior, tá? Do que o tecido ósseo, tem ali em torno de 20%, o nervoso vai ter em torno de 85% de água. Então, metabolismo alto pressupõe muita água para ter as reações. E a outra questão é a espécie. Então, isso aqui vai variar de espécie para espécie, depende. Né? Você tem esporos bacterianos com 1 a 2% de água no máximo, você tem as águas vivas, tá? Que vão ter 98% de água, alguns fungos também com percentual acima de 90%, e o nosso corpo tem em média 65%. Eu coloquei aqui essa variação, né? Porque a gente vai ter essa variação ao longo do nosso crescimento, do nosso avanço de idade. Ok? Você pega uma pessoa de 60 anos e um bebezinho, obviamente, o bebê tem um percentual maior de água. Tudo entendido até aí? Então vamos virar o quadro aqui para entender mais coisas. Bom, então mais uma coisa importante para a gente falar sobre a água também é sobre a capacidade que ela tem de formar isso daqui, que são as chamadas pontes de hidrogênio, né? Ou seja,
Como você entendeu antes, a água é uma molécula polar, então aqui nós temos o átomo de oxigênio e os hidrogênios, tá certo? Então o que vai acontecer é que vai haver naturalmente uma ligação aqui, no caso, entre esse oxigênio, tá? Dessa molécula de água, e o hidrogênio de uma outra molécula de água, e assim vai, são milhões de moléculas aí que você está vendo, tendo uma coesão, tendo uma força entre elas, e isso confere muitas das propriedades que a água tem, ok? Mas uma delas em particular eu quero te chamar a atenção. A gente sabe que a água ela tem o que a gente chama de comportamento anormal ou comportamento anômalo. E por que isso é importante? Você vai ver aqui agora nesse desenho. Mas entenda, normalmente quando você aquece uma substância, qual é a tendência dela? Dilatar. E quando você resfria uma substância, uma matéria qualquer, a tendência dela é sofrer uma contração. Mas o que vai acontecer com a água, tá? Especialmente entre 0 e 4 graus Celsius, tá certo? Então entre 0 e 4, o que você vai ter é que a água se comporta de maneira diferente. Ou seja, quando essa água chegou aqui nos 4, ao invés dela estar se contraindo, ela vai sofrer uma expansão. Então essas moléculas aqui vão se rearranjar, ficando mais expandidas entre elas, né? E aí essa água ela vai diminuir a sua densidade. É por isso que você tem um gelo flutuando sobre a água, ou seja, o gelo vai ser menos denso que a água no geral. Então o que é que vai acontecer? Imagina aqui um ambiente aquático, imagina que você tem aí um lago, que você tem aí, né, um ambiente aquático qualquer, e o que vai acontecer é que essa água aqui, dessa parte mais superior, que é quem está perdendo o calor, ela vai começar a formar uma camada de gelo, ou seja, esse gelo aqui ele vai começar a flutuar, tá certo? Aqui em cima. E a grande importância disso é que esse gelo, né, por incrível que pareça, esse gelo ele vai atuar como sendo um isolante térmico. Ou seja, isso aqui vai fazer com que essa água que está dentro do lago de maneira geral não congele, ou seja, não perca calor. Ok? E aí, automaticamente, os seres que estão aqui dentro, né, todos os seres aquáticos aqui, eles vão ser preservados por conta desse comportamento. Até que você vê em alguns filmes também, ou quem já mora numa região que congela, de repente, eu não sei de onde você está me assistindo, o pessoal corta aqui, faz aquele buraquinho, né, lá no gelo, e aí começa a pescar lá dentro. Por quê? Porque os peixes estão vivos, estão de boa. Né? De boa na lagoa, literalmente, estão vivos, tá certo? E aí, esse comportamento preserva a vida nesses ambientes aquáticos, ok? Então agora a gente vai ver os sais minerais. Então vamos agora falar sobre os sais minerais, tá bom? Os sais minerais compõem aproximadamente de 3 a 5% da massa dos seres vivos, quer dizer, eles não são importantes, né, tanto quanto a água em termos de quantidade, mas são importantes demais para o metabolismo. Quer dizer, sem eles aqui, a gente teria uma série de problemas, como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula também. Então, vamos embora. A forma como eles podem ser encontrados nos seres vivos pode ser de duas maneiras. Ou eles estão imobilizados, né, formando estruturas ósseas, esqueléticas, por exemplo, como é o caso do cálcio nos nossos ossos, ou então eles estão dissolvidos no plasma sanguíneo ou no citoplasma celular, tá bom? Também realizando funções diversas e importantes. Vamos falar aqui de um por um dos principais que caem em provas do Enem, ou enfim, provas que você venha a fazer. O cálcio, ele faz parte de 3 coisas super importantes, é um dos mais cobrados, eu diria, um dos que mais aparecem em prova, tá? E seria importante para a contração muscular, ele vai fazer uma ligação, né, entre os filamentos da actina e da miosina na contração muscular. Ele vai participar do impulso nervoso, sobretudo na região final, na extremidade final da sinapse, onde vai acontecer a liberação dos neurotransmissores, porque existe a presença desse cálcio, e também a coagulação sanguínea. Ele vai estar presente lá na cascata de coagulação sanguínea. Então, praticamente sem ele, não tem essas funções aí, tá bem? Então vem aqui comigo. Fósforo. Fósforo é importante para quê? Ele vai formar o ATP, que é a nossa molécula energética, né? Adenosina o quê? Fosfato, tá certo? Ele vai também estar ligado aos nossos ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA, ok? Formando lá o grupo fosfato, né? Porque dá um caráter ácido essas moléculas também. E também está presente nos ossos, na forma de de fosfato de cálcio, né? Nos ossos você vai encontrar carbonato de cálcio e fosfato de cálcio, dando dureza aos ossos
e ele está presente lá também. Já o ferro se encontra presente na molécula de hemoglobina. Então nós precisamos de uma grande quantidade, né, de ferro para poder termos a hemoglobina, que é o pigmento que vai ser responsável pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico no nosso corpo. Tanto é que se essa pessoa, por exemplo, tiver carência de ferro, essa redução de ferro aqui significa para ela um quadro de anemia. E anota aí, anemia ferropriva, né? A pessoa está privada de ferro, tá bom? Então ela vai ter pouco ferro, menos hemoglobina. Também nos vegetais, o ferro está ligado aos citocromos, que são substâncias que vão atuar numa cadeia transportadora de elétrons, ou seja, na formação da glicose. Então é fundamental que a gente tenha a participação aí desse ferro na formação também dos citocromos, tá bom? Muito bem, magnésio está ligado também às reações químicas que vão produzir esse ATP, tá? Ele não está presente na fórmula do ATP. Quem está aqui, por exemplo, seria o fósforo. Mas para produzir o ATP eu preciso de magnésio nas reações químicas também, ok? Bom, com relação ao sódio e o potássio, esses dois aqui praticamente eles só andam juntos aqui, ó, sódio e potássio, né? Eles estão trabalhando em conjunto. Então eles trabalham no impulso nervoso, na condução do impulso nervoso nos neurônios. A gente vai ver isso também quando vê lá o tecido nervoso, tá certo? E também trabalham no equilíbrio hídrico. É o sódio e o potássio que vão fazer o equilíbrio osmótico de uma célula. Então os dois são super importantes nesse quesito, né? Impulso nervoso e equilíbrio hídrico celular, ok? Muito bem, já o cloro participa da produção do HCl. E esse HCl aqui, ele vai atuar no nosso processo de digestão, que é o ácido clorídrico, né? Tanto ele vai formar uma enzima, né, chamada pepsina, que vai digerir as proteínas, né? Ele converte o pepsinogênio em pepsina ativa, como também ele tem um papel importante. Aquilo que a gente come, muitas vezes tem bactérias, né? Tem uma contaminação ali, e esse ácido clorídrico vai se encarregar de ter um efeito antisséptico, né? De matar essas bactérias que estão presentes ali no nosso alimento. Tá bom? O iodo também é indispensável, porque o iodo ele vai fazer a produção dos hormônios T3 e T4, que para quem lembra bem são os hormônios da nossa... Aqui, ó, tireoide, tá certo? Então a tireoide, ela vai produzir esses hormônios T3 e T4, tá? Que vão regular o nosso metabolismo. Lembrando também que a pessoa que tem carência de iodo, tá? Essa pessoa começa a apresentar hipotireoidismo, que é uma redução da função da tireoide, e com isso aqui ela vai ter o bócio, né? Chamado também de bócio endêmico, onde as pessoas têm redução de iodo. Por isso que existe uma lei no Brasil que obriga, né, aos produtores de sal de cozinha do NaCl a adicionarem iodo na fórmula para que eles estejam lá presentes também. E por último, o flúor, que está presente nos nossos ossos e principalmente formam o esmalte dos nossos dentes, que é uma camada protetora. Por isso que os cremes dentais, eles sempre têm lá aquela indicação que contém flúor, que significa dizer que ele vai ajudar a formar o nosso esmalte e reduzir a formação de cáries, que é uma das principais atividades negativas, problemas de saúde bucais, né, dos seres humanos, ok? Então, revisa aí. Quem tem alguma dúvida, volta. Se em algum momento eu falei rápido, volta, vai assistindo devagarinho para que você consiga entender tudo, tá bem? Então, se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas. Mais uma vez eu lembro, o meu intuito é que o conhecimento da biologia seja espalhado aí Brasil afora, quem sabe até mundo afora. Então, se você gostou, deixa obviamente seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas aulas todas as vezes em que eu postar aqui no nosso canal, tá bom? Tchau!